Muito bem, já fomos abençoados hoje de manhã pela palavra de Deus, trazida pelo pastor Adelso, e agora vão ser de novo, dose dupla. Alguns aqui já ficaram para os 2 cultos, e vai ser duplamente abençoado. Posso, por favor, pastorzão? Aleluia, sempre um prazer recebê-lo. Também, pastor. Muito bom, muito bom. Amo estar aqui com o senhor. Eu também amo o senhor. Essa igreja também ama o senhor. É interessante que eu pedi para o senhor fazer uma chamadinha, porque eu sei que muitos irmãos, quando ouviram a chamadinha, que bom que o pastor vai estar lá. Estou falando? Então, isso é saber. Um monte de gente, que bom que você vai estar lá. A igreja ama muito o senhor também. Amém, obrigado. Eu peço que você direcione sua mão para cá também. Vamos orar, abençoar o servo do Senhor. Meu Deus, te louvo, Senhor, pela vida do pastor Adelso. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa amizade que nós temos, esse companheirismo, esse Espírito, Senhor, que o Espírito Santo está entre nós. Senhor, eu te peço que tu possa abençoar ele, a sua família, Senhor, que tudo que ele colocar as mãos para fazer, tu possas prosperar grandemente. Abençoe o Senhor, prospera o meu Pai. Continua usando grandemente o Senhor, usa o teu servo para abençoar muitas pessoas. E use-o nesse dia, Senhor, para trazer a tua palavra aos nossos corações, que possamos ser fortalecidos, transformados através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Isso, sinta-se à vontade. Só ligarei isso. Glória a Deus. Gente, bom demais, feliz de estar aqui, hein? Glória a Deus. Já falei com o pastor que eu já sou membro aqui. Amém. Membro honorário, né? Glória a Deus. Amém. Eu fico feliz de estar aqui também. Todas as vezes que eu vejo, o primeiro pastor que eu ligo é o pastor Túlio. Pastor, eu vou estar aí. Não, então vem. E é uma honra estar aqui, eu amo vocês também. E pastor Túlio, na hora que eu estava aqui de manhã, é interessante, né? Eu estava ministrando e Deus começou a falar comigo, assim, não sei, mas eu não, Deus falou, né? Não é coisa da minha alma, não, mas que vai haver um movimento muito grande dos hispanos aqui. Guarda essa palavra. Depois vocês vão lembrar do que eu falei isso aqui. Deus vai trazer muitos hispanos para essa igreja. De manhã cedo eu senti algo muito forte no meu espírito, Deus falando comigo. Queria trazer muitos hispanos. Você vai ser um ganhador aqui de alma aqui, para muitos hispanos aqui, viu, meu amigo? Você mesmo. Pedro, vai ganhar muitas almas para esse culto. Amém? Gente, vamos para a palavra então, Apocalipse 3,14. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. E diz assim, o anjo, Apocalipse 3,14, o anjo da igreja da Laodiceia escreve o seguinte: esta é a mensagem do amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele que por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios e nem quentes. Como eu gostaria que vocês fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos e nem frios e nem quentes, vou vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestir e cobrir a sua nudez e vergonha. Comprem também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo, castigo todos os que amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, estou à porta e bato, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Aos que conseguirem a vitória, eu darei direito de sentarem ao meu lado no trono, assim como eu consegui a vitória e agora estou sentado do lado do trono do meu Pai. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito Santo de Deus quer dizer a essa igreja nessa manhã. Amém? Pai, fala conosco, abra o nosso entendimento para essa manhã, no nome de Jesus. Amém. Eu quero falar nessa manhã sobre portas abertas. Todas as vezes que a gente vai falar, né, quando eu comecei a estudar esse sermão, e a conotação, todo mundo já acredita que, quando a gente for começar o sermão, que portas vão se abrir para você. Só que essa noite eu quero te ensinar sobre portas estabelecidas por você, as trevas na sua vida. Eu gosto muito de falar sobre portas abertas,
porque eu vivi na pele o que é uma família com as portas abertas para as trevas. Eu não sei se eu já falei isso aqui já, mas vai ser a primeira vez, pode ser que eu não tenha falado, mas a minha mãe gostava de uma macumba. Minha mãe acreditava em demônios. Minha mãe não tinha muito ensino, né? Uma pessoa muito simples, e ela acabou aprendendo essas práticas. E a minha mãe adorava ir num centro de macumba. E eu lembro como se fosse hoje, eu bem pequenininho, e aquele povo vinha com aquela fumaça assim, eu ficava soprando, não deixava encostar em mim, até um dia que o cara falou, não traz esse menino aqui mais não, que ele está atrapalhando. Eu lembro disso, olha para você ver como é que a memória de uma criança é forte. Eu acho que eu tinha uns 6 anos ou 5 anos de idade. E eu vi o que os demônios fizeram na nossa casa. Eu vi a força que é de um demônio, de demônios, quando você abre a porta da sua casa para que eles governem a sua vida. Então eu sei a derrota que a minha mãe viveu, eu sei a derrota que a nossa casa viveu, diante dessas portas estabelecidas pela minha mãe. Quem que convidou os demônios para entrar lá dentro? Foi minha mãe. O demônio estava lá no inferno quietinho, mas ela estabeleceu o quê? Conexões para eles dentro da nossa casa. A minha mãe várias vezes fez macumba para o meu pai, porque ela morria de medo de perder o meu pai. E eu queria entender, pastor Túlio, por que meu pai teve problema em traição com a minha mãe? Meu pai era um cara totalmente íntegro. Pensa num cara espetacular, que eu não tenho isso aqui para falar do meu pai. Mas o meu pai teve esse problema. E um belo dia o Espírito Santo revelou isso para mim. Falou assim, quem trouxe os demônios para dentro da sua casa não foi seu pai, foi a sua mãe. A sua mãe estabeleceu pontes. Então eu fui pai prematuro. Meu irmão foi pai prematuro. A nossa vida virou uma desordem em várias áreas. Em várias áreas. Até que um dia, uma empregada então fez um culto na nossa casa. E nesse culto a minha mãe manifestou demônios por 7 quartas-feiras. Minha mãe manifestou e na época eu participava do culto de libertação na Lagoinha e não estava lá, mas meus filhos falavam, pai, a avó caiu, rolou. E minha mãe era gordinha, se ela sentasse no chão aqui para levantar era só no guindaste, irmão. Mas eu tive o desprazer de ver demônios pegando a minha mãe, enrolando ela no chão, ela levantava, pulava, arranhava a parede. E eu vi o que Satanás tem poder de fazer na vida de uma família e na casa de uma família, sobre portas que nós estabelecemos para que o diabo haja nas nossas casas. Então, por isso que nessa manhã eu quero falar sobre portas abertas. Sobre portas que eu e você podemos abrir. Nós podemos estabelecer uma porta para o reino dos céus na nossa casa, ou também podemos oferecer portas para o reino das trevas na nossa casa. E quando essa empregada, essa não era uma empregada, uma diarista que de vez em quando ia ajudar minha mãe na faxina, ela fala, Judite, deixa eu trazer aqui um pastor para fazer um culto. E por coincidência ele chamava Adelson também. E depois daquele dia, a história e a realidade da nossa casa começou a ser mudada. A paz começou a ser estabelecida dentro daquela casa. Várias áreas da nossa casa começou a serem resolvidas. Porque naquele exato momento a minha mãe então estabeleceu uma porta, uma ponte para que Deus pudesse entrar e mudar a história da nossa casa. E a história da nossa casa foi mudada por causa de uma faxineira que estabeleceu o reino de Deus dentro da nossa casa. E eu quero falar sobre isso hoje, porque às vezes a gente vai estabelecendo algumas portas e a gente não está enxergando. E nessa manhã eu gostaria de tentar abrir a sua visão espiritual, para que você consiga conectar nessa mensagem. Então, uma das portas que Satanás mais usa a nossa vida, a nossa casa, é a porta dos pensamentos. É uma das portas que Satanás, por que a palavra de Deus diz? Resistir ao diabo. O que é resistir? É enfrentar ele mesmo. É falar, não posso fazer isso, não é isso que eu quero para mim. É a porta do pensamento. É uma das portas que Satanás mais vai atacar o crente, é aqui no pensamento. Se você tem um pouco de entendimento do mundo espiritual, qual é o primeiro lugar quando a pessoa se entrega aos demônios? Ele faz o quê? A cabeça. Ele raspa a cabeça, fica num lugar escuro, bebendo sangue, se consagrando a demônios. Ele entrega o quê? O controle dos pensamentos aos diabos, aos demônios. E eles agora que começam a conduzir o pensamento, a direção da vida daquela pessoa.
porque ela se entrega àquelas entidades de demônios. Então a primeira porta mais delicada da nossa vida é o que entra na nossa mente. Gênesis 4:3 diz assim: o tempo passou e um dia Caim pegou alguns produtos da terra e ofereceu a Deus, ao Senhor. Abel, por sua vez, pegou o primeiro carneirinho nascido do seu rebanho e matou e ofereceu as melhores partes. O Senhor ficou contente com Abel, com a sua oferta, mas rejeitou a oferta de Caim. Caim ficou furioso. Então o Senhor disse para Caim: por que você está com raiva, Caim? Por que você está carrancudo? Se tivesse feito o que é certo, estaria sorrindo, mas você agiu mal, e por isso o pecado está à sua porta, à sua espera. Ele quer te dominar, mas você precisa vencê-lo. E Caim disse a Abel, ao seu irmão: vamos até o campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou e matou Abel. Aonde nasceu o homicídio? Ele nasce aonde primeiro? Na mente. Na mente. Às vezes a gente mata pessoas aqui na mente, sim ou não? Eu queria vir morto. Aí eu queria. E às vezes a gente está na igreja. Gente, quantas vezes eu vi gente na igreja cantando Sabor de Mel? Você vai ver, minha vitória vai ter sabor de... Rapaz, você já assassinou um monte de gente dentro da sua cabeça. Eu não sei se você já fez isso, porque eu já. E depois tive que pedir perdão a Deus, cantando essa música e fazendo macumba gospel dentro da igreja. Ué, porque a palavra de Deus fala que a oração contrária de um crente é maior do que um feitiço. A sua oração tem muito mais poder do que um feitiço, uma oração contrária de um crente. E às vezes a gente vem para a igreja, porque quando no Antigo Testamento, você tinha que cometer o ato. Para você ser pego em adultério, você tinha que ser pego no ato, aí você era apedrejado. No Novo Testamento, só de você pensar em olhar, você já pecou, irmão, já perdeu. E quantos pensamentos malignos nós já geramos aqui dentro da nossa cabeça? E o que o Senhor está dizendo para Abel? Para Caim? Caim, eu já vi seu pensamento. Porque se tem uma pessoa que tem poder de ler pensamento, é o céu. Ele sabe o que eu e você está pensando aqui agora. O que você está imaginando? Satanás não tem poder de ler a sua mente, mas o próprio Deus tem. E o Deus Todo-Poderoso está dizendo para Caim o quê? Caim, já viu o que você pensou. O diabo está na porta, e se você não resistir, ele vai vencer você. E o que Caim faz? Mata o irmão. Deus deu para ele a oportunidade, mas daqui dentro já estava gerado a vingança, o ódio. E se a gente não tomar cuidado, irmãos, a gente pode gerar pensamentos que podem virar realidades no nosso comportamento. A primeira porta que Satanás mais usa na gente é essa. A gente às vezes está no trabalho, a gente não maquina, derrubar o outro, fazer covardia com o outro. Tudo nasce aqui. A porta mais complicada de um crente é aqui. Quantas vezes eu trabalhava no serviço, tinha um cara que era bravo comigo, e eu ficava assim: você vai ver, só pensando, na hora que eu tiver a oportunidade eu vou te derrubar. Só eu fiz isso, irmãos? Eu não sei. Mas eu estou te dizendo que Satanás pode usar os seus pensamentos para te colocar em situações que vão ser irreversíveis na sua vida. Você vai tomar atitudes irreversíveis, que vai ser difícil de você reverter, porque você agiu com um pensamento, você abriu a porta do seu pensamento para que Satanás dominasse você. E se a gente não tomar cuidado, a gente está igual a Abel, Caim, matando as pessoas, planando, fazendo alguns planos malabulosos na nossa mente, distorcidos da palavra de Deus, e a gente está achando que está tudo normal. Olha o que a Bíblia fala. O Senhor conhece os meus pensamentos das pessoas e sabe que elas não valem nada com os pensamentos que a gente gera aqui dentro. Estejam alerta e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês é o diabo, que anda ao derredor, procurando a gente para nos tragar, tentando colocar na gente ódio contra o outro, tentando colocar malícia na nossa mente contra o outro, contra os nossos irmãos. Filipenses 4:8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, e você vai merecer elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável, decente. Ponha em prática, e vocês receberão e aprenderão de mim, tanto como as minhas palavras, como as minhas ações. E o Deus que nos dá a paz vai estar com você. Isaías 55, o Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os pensamentos de vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações também estão muito acima de vocês. É claro, irmãos, 2 Coríntios 10:3,
que os humanos não lutam por motivos humanos. As armas que usamos na luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. Assim, destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo o pensamento humano e fazemos com que eles obedeçam a Cristo. Olha o que o apóstolo está dizendo. Mesmo que venha um pensamento negativo na sua cabeça, você vai obedecer o quê? A direção da palavra. Segundo, a porta dos olhos. Gente, essa é uma porta. Eu já pequei nessa porta. Muito. Eu já errei demais nessa porta. 1 Reis 21 diz assim: depois disso aconteceu o seguinte: Acabe, rei de Samaria, tinha um palácio em Jezreel. Perto do palácio havia uma plantação de uvas que pertencia a um homem chamado Nabote. Certo dia Acabe disse a Nabote: me dê-me a sua plantação de uvas, ela fica perto do meu palácio e eu quero aproveitar o terreno para fazer uma boa horta. Em troca, lhe darei uma plantação de uvas melhor do que a sua, e se você preferir, pagarei um preço justo por ela. Esta plantação de uvas é uma herança dos meus antepassados. Respondeu Nabote: que o Senhor Deus me livre se eu entregá-la para o Senhor. Presta atenção na história. Acabe, rei rico. Olha a proposta. A gente lê a Bíblia, a gente precisa entender. Olha a proposta do cara. Ô Nabote, eu te dou uma vinha melhor do que a sua. Se ele tivesse uma vinha melhor do que a dele, por que ele estava querendo a de Nabote? Ele não tinha condições de dar naquele exato momento, ele não tinha condições de dar algo melhor para o Nabote. Sabe por quê? Porque aquela vinha era dada pelas gerações. Eles vinham cuidando daquelas vinhas por gerações. Acredito eu, 3, 4, 5 gerações. E ele vira para o rei e fala assim: rei, eu não posso te dar. Isso aqui é herança da minha família. Essa vinha é tão bonita, porque a gente coloca o nosso suor aqui. Cara, eu não posso te dar. E sabe o que o rei faz? O rei vai embora para casa de biquinho. E chega em casa e fala com a sua mulher. A mulher fala: o que foi que você está triste? Vai conversar com a endemoniada. E ela fala assim: não, porque Nabote não quis vender a vinha para mim, você acredita? Eu não sei se você já fez isso, mas eu já fiz isso. Quantas vezes o meu filho desejou algo de alguém pequeno, eu fui lá e tomei e dei para ele. Eu estou ensinando meu filho a ser igual a Acabe. Não, é dele, vai ficar com ele. Se ele quiser te emprestar, se não quiser, mamãe vai trabalhar, vai comprar um para você, mas aquele é dele. Você não tem que desejar o que é do outro. E às vezes a gente ensina o filho errado. E quantas vezes eu fiz isso errado com meus filhos? Não, me dá aqui para dar ele. Não vou te dar nada. Aquilo é dele. Você tem que entender que a mãe dele comprou para ele e no tempo certo seu pai vai comprar. Agora, se ele quiser deixar você tocar um pouquinho, beleza. Mas aquilo é dele. E Acabe então conta para a mulher, e sabe o que a mulher faz? Ela bola um plano. Ela manda uma carta e fala: faça um culto em praça pública, coloque Nabote em lugar de honra e coloque 2 homens sem caráter para acusar ele de não ter adorado a Deus. E aí Nabote, sabe o que aconteceu com ele? Ele foi para esse culto, mas não sabia que ali já estava arquitetado um plano para matar ele. E o que acontece? Levanta-se 2 homens no culto, acusa Nabote e ele é apedrejado. E Jezabel chega em casa e fala: vai lá, que agora a vinha é sua. A porta dos olhos. Olha o que a gente é capaz de fazer com aquilo que a gente deseja. Olha o que um ser humano é capaz de fazer pelo aquilo que deseja. E uma das coisas que eu tenho aprendido, sabe o que é? Que eu preciso de focar na minha plantação. Enquanto eu continuo olhando para do outro, eu não consigo enxergar para a minha que precisa de ajuda e de cuidado. Enquanto eu desejo ter a família que o outro tem, eu não estou gastando tempo para fazer com que a minha seja boa também. Gente, tem uma das coisas mais perigosas que nós estamos vivendo agora, é o tempo da internet. Que a gente está vendo um monte de mentiras na internet. 80% da internet, isso é uma pesquisa, é mentira. Gente postando e não sei o quê. Tem um cara que fica postando negócio de casamento. Minha mulher outro dia está assim: nossa, mas vai para você ver, né? Nossa, que lindo esse casal. Eu falei assim: isso é ilusão, ó. Não tem cabimento um casal ser desse jeito aí todo dia, não. Você tem que ser boba. Aí ela: não, mas eu estou seguindo. Não, eu estou seguindo eles 30 dias só de amor. Eu falei: não tem cabimento. E a minha mulher: tô te falando sério. E ela falou: nossa, mas você tem que ver. Você tem que ser igual a ele. Eu falei: tem que ser igual a ninguém, não só. E eu tô falando essa coisa e ela começou a ficar alucinada. Eu falei: não tem, você deve estar doida. Porque eles fizeram um negócio na internet de 30 dias, de um cuidando do outro. E aquele trem. Vai mentir pro inferno?
Tem dia que eu estou quebrando o pau lá em casa, irmão. Ah, para com isso. Mas sabe o que acontece? A porta dos olhos. Nós começamos a ver mentiras e começamos a querer aquilo. A gente começa a desejar o que o outro tem, não é pecado. Sabia disso? Não é. Você desejou, o cara tem um carro. Cara, que carro legal. Onde você comprou? Vou comprar um também. Você vai lá e trabalha e compra. O problema é quando os nossos olhos começam a desejar a vida do outro. Quando os nossos olhos começam a desejar a esposa do outro, o marido do outro, o filho do outro, aquilo que o outro tem. E nós precisamos de entender que nós também temos capacidade de ter o que a gente quiser, porque nós servimos o mesmo Deus, e o Deus que deu força para o outro ter, vai dar força para você conquistar e ter também. Você não precisa desejar nada que é de ninguém. Quando eu olho para essa história, eu vejo como Acabe foi um dos caras mais burros que eu já conheci na Bíblia. Era só ele chegar perto de Nabote: Nabote, me dá um toque aqui. O que você faz com essa vinha sua, que ela é tão bonita? Ô rei, já tem 5 gerações que a gente cuida. Nabote, pode fazer um favor para mim? Posso. Me dá mudas da sua vinha. Você pode cuidar da minha vinha? Você pode fazer uma plantação dessa junto para mim? Te dou o dinheiro. E você me dá algumas mudas, coloca seus funcionários para trabalhar para mim? Você acha que Nabote não faria isso? É um pedido de um rei? Óbvio, mas ele preferiu matar. Agora vamos trazer para a nossa vida diária. Às vezes nós estamos numa empresa e às vezes nós estamos tentando passar a perna. Lá no Brasil acontece muito isso, né? Ele quer passar a perna no chefe para ele pegar o lugar do chefe. Ele quer passar a perna no outro para conquistar o lugar do outro. E você não precisa de fazer isso. Você só precisa de caminhar em direção ao céu. Você só precisa de continuar fazendo o seu trabalho com perfeição, que no tempo certo Deus vai te dar tudo aquilo que Ele tem para você. Você não precisa de desejar o lugar do outro. Você não precisa de desejar a posição do outro. Você precisa de desejar aquilo que Deus tem para você. É você sair de casa todos os dias, olhar para o céu e falar: Deus, o que o Senhor tem para mim? Eu recebo tudo que o Senhor tem para mim. Eu não quero nada que é do outro. Eu não quero a vaga do outro, eu não quero o serviço do outro. Eu não quero nada do outro. Eu não quero nada do outro. Tem uma coisa na Universal que eu gosto muito. Eu tenho muitos amigos lá na Igreja Universal, o pastor. E sabe como é que funciona lá? O obreiro que trabalha com o pastor, ele torce para o outro ser promovido a bispo para ele subir para o lugar do outro. Então eles trabalham um para abençoar o que está em cima deles. Porque se aquele que está em cima subir, ele sobe para a escala do outro. E isso na vida é interessante. Então muitas das vezes você está num lugar e você poderia estar usando a sua vida para ser bênção, você está usando para ser maldição, porque você deseja a vida do outro. E quando você deseja a vinha de alguém, você para de olhar para a sua, que às vezes era só colocar um pouquinho de adubo e de repente ela vai ficar muito melhor do que a do outro. Mas você está perdendo tempo de olhar a vida do outro, olhar aquilo que é do outro, a porta dos olhos. E quando a gente assusta, meu irmão, nós estamos pecando, fazendo um monte de atrocidades, com os nossos pensamentos, com os nossos olhos, enxergando e desejando a vida do outro. E você precisa de desejar a sua, olhar para a sua vida, olhar para aquilo que precisa de ser resolvido em você. Por isso que a Bíblia fala: se os seus olhos forem bons, o seu corpo vai se encher de luz, mas se os seus olhos forem maus, terrível será as trevas sobre a sua vida. Os seus olhos podem gerar vida ou podem gerar trevas. Olha o que Acabe faz com os olhos. Ele vira uma ruína. Terceiro, a porta dos ouvidos. E eles disseram a Moisés: nós fomos até a terra onde o Senhor nos enviou, e de fato ela é boa, rica, como se pode ver os frutos. Mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes, têm muitas muralhas. Além disso, vimos ali descendentes de gigante. Gente, essa história, ela mexe muito comigo. Quando eu olho para a história, Jesus, o próprio Deus, né, fez o povo 40 anos no deserto. Por que 40 anos no deserto? Porque o próprio Deus enxergou que aquele povo, por mais de 400 anos, 430 anos de escravo, a mente deles já estavam destruídas como escravo. Eles já tinham aceitado a realidade da escravidão. Nós estamos falando aqui de quase, o povo vivia 60, 70 anos, quase 6 gerações, 5 gerações escravas no Egito. Então, quem nasceu era escravo, o vô era escravo, o bisavô era escravo. Então, eles já tinham acostumado com a ideia de ser escravo. Quando Deus leva esse povo para o deserto, eles continuam com a mente escrava. Eles não conseguiram enxergar que Deus estava tirando ele daquele lugar e colocando em um lugar melhor. Então Deus falou assim: não, eu preciso de mudar esse povo. Durante 40 anos, a geração começou a ser mudada, porque a Bíblia fala que só entrou na terra de Canaã as crianças.
os velhos foram morrendo e foram surgindo uma nova geração. E essa nova geração surgiu o quê? Escutando o quê? Nós estamos indo para uma terra que mana leite e mel. Você perguntava a uma criança, vocês estão caminhando no deserto aí fazendo o quê? Estamos indo para uma terra que Deus prometeu. Vocês estão indo para onde? Para uma terra que mana leite e mel. E quando eles estão então na frente da terra prometida, o que acontece? Josué, mais 11 espias, Moisés manda 12 espias para avistar a terra, eles vão lá. E quando eles chegam, tudo que Deus havia prometido era verdade. Eles trouxeram uva, manga, jabuticaba, todo tipo de fruta que eles puderam pegar, eles trouxeram e falaram assim, Moisés, está aqui, gente. E eu imagino na hora que eles chegaram, os espias colocaram aquelas frutas na frente de todo mundo, a terra verdadeiramente mana leite e mel. Mas o que acontece? 10 dos espias, em vez de trazer a perspectiva de vitória sobre o ouvido do povo, eles começam no meio do povo, ó, a terra mana leite e mel, mas lá tem gigante. Não vai ser fácil, não. Eu não sei se vai dar para a gente. E sabe o que acontece naquele dia? Mais de 3 milhões de pessoas quiseram matar Moisés e voltar para o Egito de novo. Se tem uma das portas que Satanás mais vai minar você, é com a sua mente. É com a sua mente. O que você faz com aquilo que é soprado dentro do seu ouvido? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu já vi pessoas entrar no hospital. Eu já vi pessoas entrar no hospital com câncer terminal, sair vivo. Nós estamos vivendo agora, lá na nossa igreja, uma filha de um pastor amigo meu, Camila Campos. Pode entrar no Instagram dela, você vai ver ela careca. Ela estava com câncer e foi descobrir o câncer agora numa gravidez. E para fazer o parto, ela tinha que estar com as plaquetas 5.000 ou 7.000, não sei, e a plaqueta estava 100. A igreja começou a orar uma semana, as plaquetas subiram, fizeram o parto. E não tinha chance de vida, irmão, porque o câncer tomou o corpo todo. A mulher está pregando o planeta Terra todo aí, não para de pregar. Entra lá depois, pode entrar no Instagram dela, Camila Campos. Está lá pregando. Mas quem muitas das vezes ouviria uma notícia dessa, iria definhar. Eu conheço pessoas que ouviram a notícia, o câncer era fácil de resolver, mas a notícia falou mais alto do que a fé que existe em nós. E é o que acontece com esse povo. Eles viram, sabiam que a terra estava à frente, mas a notícia abalou a estrutura deles. No culto espanhol eu dei um testemunho quando a minha esposa, 2 meses de gravidez, foi fazer o pré-natal, foi lá fazer os exames normais, periódicos, e o médico coloca na barriga dela para medir, e o Samuel estava no ventre, mas não batia mais o coração. O médico falou, tem que fazer uma curetagem. E a minha esposa ficou doida. Meu Deus, só que ela saiu do médico. Como ela trabalhou muito tempo na Golden Cross, ela ligou para o outro médico da família. Você pode me atender? O médico falou que o menino está morto, e eu quero ir em outro médico. Foi no outro médico. O médico falou assim, realmente está morto. Não tem coração. Não tem batimentos. Você precisa tirar, porque senão pode dar uma infecção generalizada. Agora a gente tinha que acreditar nos médicos? Sim, porque ele estudou para isso. Mas eu precisava de ouvir agora a palavra daquilo que Deus tinha para nós. Esse é o nosso problema, que quando vem a notícia negativa, a gente anula aquilo que foi inserido dentro de nós, que é a palavra de Deus. É por isso que a palavra de Deus diz que a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra de Deus gera luz para você. Mas o problema, sabe o que é? Que você vem no culto, escuta as promessas de Deus e basta uma notícia lá amanhã, que o Trump vai mandar você embora, você já está morrendo de medo. Eu vou morrer, eu vou embora. Que embora o quê, rapaz? Aquele que me trouxe é que vai me levar. Presidente nenhum governa a minha vida, quem governa essa terra é Deus. Quem governa o meu ir e o meu vir é Deus. Se tiver de te levar, vai levar. Mas se não tiver plano de te levar, ninguém vai tocar a mão em você. Ninguém. Está conseguindo entender que uma notícia abalou a estrutura dos Estados Unidos? Eu cheguei aqui, eu estou vendo todo mundo com medo. Nego tremendo. Pastor, eu não vou nem sair hoje com você, não. Eu estou com medo de ir no supermercado. Eu falei, você é doido. Mas é o poder da palavra. É o poder de uma palavra liberada negativa, abala a estrutura de quem é fraco na fé. E aí sabe o que aconteceu? Eu falei, minha mulher, volta para casa. Vamos orar. 7 dias orando. De terça a outra terça orava todo dia. Deus, o Senhor está no controle, o Senhor deu, só o Senhor pode dizer que vai levar, só o Senhor que pode ter o poder da vida ou da morte. Nós confiamos no Senhor. E aí, vamos para o hospital. Prontinhos, com a bolsa,
mas com a fé dentro do coração. Se precisasse de ser internada, ia ficar internada. Mas se Deus quisesse fazer o sobrenatural, Ele iria fazer o sobrenatural. E quando a gente chega no hospital, o médico passa aquele negócio na barriga, né? Para fazer ultrassom, para ter certeza que ele vai fazer. Um médico mais delicado. Não, vamos fazer um ultrassom, para a gente ter todas as avaliações. De repente, o batimento pode estar fraquinho, não está escutando. E quando coloca o estetoscópio e a gente vê lá na cama, o coração batendo, o coração pulsando, o coração pulsando, o coração pulsando, o coração pulsando. Agora, se eu fosse ouvir a notícia do médico no primeiro dia, nós já teríamos feito a coretagem no primeiro dia. A última palavra na sua vida ainda vem de Deus, meu irmão. Não importa o que as pessoas estão dizendo, o que importa é o que você crê que Deus pode fazer na sua vida. O médico pode trazer notícia e você vai ouvir a notícia, mas a sua fé tem capacidade de acabar com as notícias negativas do seu ouvido. A sua fé pode trazer um novo ciclo e uma nova história para sua casa. Então, todas as vezes que eu olho para o meu filho, eu olho para ele e falo assim: nós poderíamos naquele primeiro dia ter deixado o médico fazer a coretagem, e hoje ele não estaria aqui com a gente. Isso, mas é a porta dos ouvidos. Se tem uma das portas que Satanás mais mata a igreja, que mais mata as pessoas, é isso. É por isso que em 1 Coríntios eu falo que eu vou pregar isso a vida inteira. As más conversações corrompem os bons costumes. Sabe o que Deus está dizendo? Para de andar do lado de gente tóxica. Para andar do lado de gente tóxica. Gente, eu contei isso aqui de manhã cedo. Eu acho que esse experimento foi feito aqui nos Estados Unidos, não sei aonde. Eles colocaram 2 plantas. E uma planta eles amaldiçoavam. Só falava palavras negativas. A planta nasceu, entortou e morreu. E a outra, eles só liberavam palavras de bênção. A planta cresceu e floresceu, uma coisa de louco. Olha que loucura. É o poder, o ouvido. É o ouvido. Quem quer ter filhos diferentes nessa terra? Você tem o maior mecanismo para fazer o seu filho ser o melhor filho desse planeta. Os ouvidos dele, aquilo que ele ouve. Se tem uma das coisas que meu pai deixou um legado, ele deixou um legado dentro do meu ouvido. Meu pai não deixou dinheiro nenhum para nós. Deixou até algumas coisas quando ele morreu. Mas o maior legado que meu pai deixou era aquilo que ele soprava dentro do meu ouvido. Ninguém pode fechar a porta para você. Você é mais que vencedor. Tenta fechar a porta para mim que eu passo em cima de você. Eu não tenho medo de nada. Sabe por quê? Porque desde pequeno meu pai já me fazia ter uma fé suprema. E nem crente meu pai era. Ele via a televisão, tá vendo lá, ó. Tá vendo o presidente? Você também pode ser. Tá vendo? Você também pode ser. Era isso que meu pai falava. Então, às vezes, sabe o que acontece? Por que a gente tem filhos fracos? Porque a sua liberação profética na vida deles é fraca. Começa a liberar palavras no ouvido dos seus meninos, dos seus filhos. Você é um vitorioso em Cristo Jesus. Ele vai chegar na escola, o nego vai falar assim: ô feio, que sou feio o quê, rapaz? Sou mais vitorioso que em Cristo Jesus. Ô derrotado, derrotado é você, rapaz, porque eu sou filho de um Deus vivo. Sabe por quê? Porque você vai inserir o poder de Deus sobre a vida dele. Fala com meu filho Samuel, com meus filhos para você ver. Ou brinca, só de brincar. Ô vacilão, vacilão, o diabo, rapaz, eu sou filho de Deus. Por quê? Já existe algo que eu liberei e está gravado aqui dentro do subconsciente. Então uma das portas que Satanás mais vai usar é os ouvidos para te derrotar. A próxima porta, a porta da boca. Os israelitas partiram e acamparam na planície de Moabe, ao leste do rio Jordão, nas alturas de Jericó, e ficava do outro lado do rio. Quando o rei Moabe, Balaque, filho de Zippor, soube que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos, de fato. O povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas, e os moabitas disseram aos chefes dos midianitas: agora essa multidão vai nos devorar, tudo ao nosso redor, como um boi come a grama do pasto. Então Balaque falou assim: gente, chama para mim, fazendo favor, Balaão. Esse povo vai ganhar de nós essa batalha. Balaão nunca tinha errado uma profecia. Tudo aquilo que Balaão liberou, concretizou em Israel. Só que o rei, por saber o poder da palavra, o poder da oração, fala assim: manda chamar esse cara. Manda chamar Balaão para ele profetizar contra esse exército, para a gente ganhar. E você conhece a história. Eles vão atrás de Balaão e oferecem muito dinheiro para ele. O rei manda levar rios de dinheiro, prata, ouro, para ele amaldiçoar o exército do Deus vivo. E Balaão, com o coração corrompido, aceitou.
pediu autorização Deus, mas Deus não deu autorização, mas mesmo assim ele monta na sua mula, na sua jumentinha e vai. E no meio do caminho, existe um anjo no meio do caminho esperando ele, ia matar ele, só que a mula viu, e a mula virou e voltou, ele pegou e bateu na mula, a mula pegou ele, passou ele no muro, ele foi lá e bateu na mula de novo, a mula pegou e deitou no chão, e ele bateu na mula pela terceira vez, e o próprio Deus usa a boca da mula e fala com ele: por que você está me batendo, rapaz? Eu ando com você, eu te carrego para cima e para baixo, será que você não viu o que está na nossa frente? E aí Balaão tem a oportunidade de ver o anjo com a espada embanhada, queria matar ele, porque ele estava indo usar suas bocas, que Deus deu para profetizar a verdade, ele iria profetizar a mentira. E o anjo fala assim: rapaz, essa mula te salvou, a sua sorte que a mula te salvou, mas agora vá e profetiza o que eu quero. E Balaão então vai lá e profetiza a bênção sobre o povo. O que é a porta da boca? É aquilo que liberamos. Às vezes nós estamos contaminando a nossa casa com a nossa boca. Você quer que seu marido seja uma bênção, mas o dia inteiro você xinga ele, fala que ele não vale nada. Esse homem não presta, é um homem chato. Ele vai ser chato. É igual a planta. Às vezes você já matou, seu marido está todo envergado assim, de tanta maldição. Você olha para o cara e fala assim: meu Deus do céu, já está todo empenado. Não tem jeito. Agora começa a olhar para ele. Às vezes o seu olho humano, os seus olhos humanos estão enxergando tudo de ruim, mas os seus olhos da fé geram uma nova perspectiva dentro da sua casa. Ele é um xureque, mas ele vai virar um príncipe que vai cuidar melhor de mim. Nossa, essa mulher é barraqueira, mas ela vai ser melhor. Ela é briguenta, mas eu acredito que Deus vai transformar o seu temperamento. É quando você traz a existência, a vida para dentro da sua casa. Gente, se você entender o poder da língua maldizente, põe na internet depois, dá um Google, Lashon Hará, o poder da língua maldizente. E você vai entender. Você lembra quando Miriam fala mal de Moisés? Ela fica leprosa imediatamente. O pecado da lepra era o pecado com a conotação para os maldizentes. Um judeu não fala mal do outro. Se você for nas leis de Levítico, você vai entender que o sacerdote ia na casa de um fofoqueiro e ele via manchas de mofo. E o sacerdote raspava o mofo. Vai lá em Levíticos 13. Rapava o mofo. Daqui 7 dias eu volto nessa casa. Se daqui a 7 dias ele voltasse na casa e a lepra e o mofo voltasse naquele lugar, aquela casa era toda derrubada. E tudo que daquela casa era jogada para fora do arraial. Porque aquela casa era de um maldizente. Por que um judeu aqui, pode ser, quem conhece judeu que já comprou as coisas aqui, o que eles fazem? Derruba tudo e faz de novo. Porque ele não põe os pés na casa que ele pode acreditar que é de um maldizente. Ele não mora numa casa que ele não construiu. O que é a lepra hoje? Às vezes a sua casa está leprosa, porque você já contaminou a sua casa com palavras improdutivas. Às vezes a sua casa, porta da boca, você tem uma porta que Deus usa na nossa vida, é a nossa boca. Às vezes a gente libera coisas que não era para liberar. Às vezes a gente fala coisas que não era para falar. E a gente está contaminando. Por que a Bíblia fala? O que sai da nossa boca é o quê? O que faz a gente ser impuro? Não é o que entra, é o que sai. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o lugar no nosso corpo e espalha o mal para todo o nosso ser. Como um fogo que veio do próprio inferno. Ele põe toda a nossa vida em chamas. Olha que loucura. É o poder da boca. A morte e a vida estão no poder da língua. E quem bem o utiliza, come de seu frutos. Quem guarda a sua boca, conserva a sua vida. Mas aquele que abre grandemente os seus lábios, será destruído. Há muita esperança para o tolo. E que para as pessoas que falam sem pensar. O poder está na boca. Por que a Bíblia fala? Mateus 18, tudo que ligar na terra será ligado no céu. Tudo aquilo que a gente libera vai ter uma ligação profética ou uma ligação infernal. Aquilo que eu libero na minha casa, aquilo que eu libero sobre a vida dos outros, aquilo que eu oro, eu abençoo, eu recebo de retorno. Mas aquilo que eu libero fora do controle da palavra de Deus, eu posso me contaminar e não entender
Quem conhece essas doenças psicossomáticas? Dores que o cara não sabe de onde veio, procura no médico doenças e não sabe. Pode procurar, é fofoqueiro. Não, é um maldizente. Eu faço um teste com você. Procura essas pessoas. Eu estava com a diaconisa da igreja. A casa dela cheia de pulga. Não, isso aqui não é mentira, não é conto de altar, não. Estou te falando aqui em nome de Jesus. Pastor, ora lá em casa. Eu falei, sua casa é casa de maldizente. Como assim, pastor? Só a casa que recebe gente para fazer fofoca na sua casa. Ela começou a chorar. Falei, você tem falado mal dos outros dentro da sua casa. Sua casa não tem paz. Olha uma casa de um fofoqueiro. Olha para você ver. Pessoas que liberam, pessoas que usam a sua boca para falar mal do outro. Meu irmão, se a gente entender isso aqui hoje, você nunca mais vai falar dos outros. Ao contrário, você vai abençoar a vida do outro. Mas um dia eu venho falar só sobre esse assunto, aí você vai ficar louco. A porta dos pés. Existem 7 coisas que o Senhor detesta e não pode tolerar: o olhar orgulhoso, a língua mentirosa, mãos que matam gente inocente, mentes que fazem planos perversos e pés que se apressam para fazer o mal. Se tem uma das coisas mais importantes que Deus deu para mim e para você, sabe o que é? É os nossos pés, para pregar as boas novas de Deus. Gente, no Brasil, meu Deus do céu, eu não sei o que está acontecendo. Gente que você pode estar dormindo, você quer acordar, um fofoqueiro fala assim, rapaz, estou com uma fofoca quentinha aqui para contar para você. Ele levanta da casa 1h da manhã, peraí que eu estou chegando. Agora fala com ele, vamos lá para o culto de oração na terça-feira? Ah, estou cansado. Quem conhece gente assim? Você liga para ele, meu irmão, ele levanta, pode estar um frio, pode estar caindo neve. Tem uma quentinha aqui do inferno, vem aqui em casa. Pés que se apressam para fazer o mal. Às vezes a gente está com um irmão na igreja passando necessidade, a gente tem dificuldade de se levantar para ir ajudar ele. Mas agora para falar dele a gente fala. Os meus pés sempre vão estar prontos, sabe para quê? Para servir o meu irmão da igreja. Para servir alguém que está precisando. Os meus pés vão anunciar o evangelho aonde quer que eu for. Por que a palavra de Deus fala, onde eu colocar as plantas dos meus pés, abençoado vai ser? Sabe o que é isso? Que quando você chegar na porta de alguém, você vai declarar, a paz do Senhor esteja sobre essa casa. Você vai ser o sal que vai salgar o trabalho. Você vai chegar no ambiente de trabalho, você vai mudar a realidade daquele lugar. Sabe por quê? Porque você carrega a presença. A sua chegada em alguns lugares muda o ambiente. Gente, eu já vi patrão. Estou com meu amigo aqui agora, o patrão já aumentou o salário dele umas 3 vezes. Porque ele fala que vai sair, o cara fala assim, não sai não, pelo amor de Deus. Eu gosto demais de você aqui. Você consegue trazer unidade aqui no trabalho. Você consegue trazer a paz aqui. E agora deu para ele o cargo de chefia lá no emprego. Sabe por quê? Porque ele conseguiu trazer a harmonia onde eles trabalham. Já viu gente que chega no trabalho, em vez dele trazer a paz, ele traz a podridão. Ele traz o desconforto. Ele, em vez dele causar a bênção naquele lugar, ele causa a maldição naquele lugar. Quem conhece gente assim, que chega dentro da sua casa, você chega lá, até as plantas murcham. Eu lembro uma vez que minha sogra é meio doida, mas tem hora que ela faz uns trem e dá certo. Uma vez ela comprou um pé de pimenta grandão e deu lá em casa, o pé de pimenta dobrou. Ela falou, sua casa está cheia de gente invejosa. E a gente não acredita nessas coisas. Por que a Bíblia fala que eu e você somos o sal? Nós vamos trazer gosto. Tem gente, às vezes está na igreja e não é convidado para almoçar na casa de ninguém. Mas tem gente que se deixar, todo dia ele tem um lugar para almoçar. Sabe por quê? Não é porque você é gente boa, porque a presença está em você. E quando a presença está sobre você, você vai ser todo momento convidado a estar perto das pessoas. Porque a sua chegada no lugar, os seus pés, trazem as boas novas do Evangelho. Você só senta para falar das coisas do reino, para bater papo bom, pessoas agradáveis. É por isso que a Bíblia fala que você é o sal. Você muda ambientes. Muda ambiente. O pastor quer estar perto de você, ele te liga, te procura. Tem uns que o cara chega e faz até o sinal da cruz. Não vamos receber ele aqui, mas assim... eu não estou aguentando mais. Tinha um lá na minha equipe que eu falei, meu Deus do céu, eu não aguento mais, Deus. O cara chegava, é a mesma coisa de colocar fel na comida. Sexto, a porta das mãos. Você conhece essa parábola? Jesus é o reino dos céus, o homem que ia fazer uma viagem, ele chamou seus empregados e pôs
para tomarem conta da sua propriedade. Eles deu o dinheiro de acordo com a sua capacidade. Ao primeiro deu 500, ao segundo deu 200 e ao terceiro deu 100. Você conhece essa parábola? E quando ele volta, ele encontra de novo com seus funcionários, o outro que fez 500. Toma mais 500, ele falou, toma mais para você administrar. Aí o outro ele deu 200, multiplicou os 200, toma mais, venha festejar comigo. E o que ele tinha dado 100, rapaz, eu tinha medo, enterrei. Mas por que você não colocou meu dinheiro a juros? Afaste de mim, servo mau e fiel. E arrancou tudo que tinha na mão dele e deu para o outro. Se tem uma das coisas que eu falo sobre as portas das mãos, eu gosto muito de falar da minha realidade no Brasil. Mas quantas pessoas eu vi que tinham talentos e dons dentro da igreja, mas por frustrações largaram o seu serviço dentro da igreja. Olha que interessante, olha como é que o diabo é inteligente. Ele sabe que o cara é útil dentro da igreja e ele usa situações para tirar o cara de dentro da igreja. Porque Satanás está vendo que as mãos dele estão abençoando o reino de Deus. E aí o que o diabo faz? Traz frustrações. O diabo traz o quê? Às vezes um problema dentro da igreja, gente fraca, qualquer coisinha ele abandona o ministério. Meu irmão, está para nascer pastor me tirar da igreja? Eu estou 27 anos na mesma igreja, fazer 28 agora. Você acha que eu já não passei raiva ali, já tive vontade de sair dali? Não, não. Sabe por quê? Porque se eu saio, as minhas mãos param de ter utilidades no reino de Deus. E não tem ninguém que vai parar com aquilo que Deus entregou. E o que é a porta das mãos? Deus deu um dom para cada um aqui, sabia? Se você olhar aqui nesse auditório, cada um aqui tem uma ação diferente do outro. Tem uma porção diferente. Tem uns que têm qualidade para fazer uma comida boa, outros trabalham bem, sabe fazer uma faxina boa, sabe? Deus deu para nós. Quando eu olho a parábola dos talentos, é Deus depositando algo na mão de cada um. Você só precisa de descobrir o que Deus te deu. E debaixo desse talento que Deus te deu, Ele vai prosperar você. Ele vai te abençoar. Eu estou com a ovelha lá, meu irmão, que ela está fazendo chup-chup. E ela está muito bem sucedida. Ela trabalhava de faxineira. Ela trabalhava nas empresas, né? Limpando empresas, tipo, naquelas empresas que toma conta da empresa lá, que ela trabalha na faxina, limpando, conservadora. E ela sabia fazer um chup-chup gourmet. E eu falei com ela, minha filha, sai desse trabalho e começa a fazer isso. Deus te deu um talento para isso. Irmão, ela está vendendo mais de 300, 400 chup-chup todo dia. Gourmet. Sabe o que é isso? A porta das mãos. Deus te deu um talento. Deus te deu uma graça. Você só precisa de entender o que Ele te deu para você prosperar isso. Mas muitas das vezes a gente começa a não acreditar que Deus nos deu algo. E Deus te deu algo. Você tem um talento, você tem um dom, você tem um chamado. A porta das nossas mãos, o que abre as janelas dos céus? A porta das suas mãos. Então eu não consigo entender. A Bíblia fala que você nunca vai poder dar para Deus aquilo que Ele já não te deu antes. Tudo que você recebeu essa semana foi Deus que te deu. E eu não consigo entender quando você fecha as suas mãos para abençoar o reino de Deus. A gente está na igreja, a gente não consegue ser fiel a Deus com as nossas mãos. Por que Deus vai usar a sua mão para projetar a bênção? Porque é da sua mão que Ele vai te dar mais bênçãos. Olha que lindo. Um multiplicou e devolveu para ele. Ele falou assim, toma mais para administrar. Sabe o que eu aprendo com isso? Que a sua fidelidade vai fazer com que Deus te dê mais dinheiro para você administrar. Enquanto você continuar infiel a Deus, você vai continuar vivendo na média. Mas quando você entender o favor de devolver para Deus aquilo que Ele tem para você, Ele vai te dar mais para administrar. Você quer viver diferente aqui nesse lugar? Seja fiel a Deus. Devolva para Ele os frutos, uma parte dos frutos, como esses servos fizeram aqui, Deus. Ó. Aí sabe o que Ele faz? Vou te dar mais para administrar. Porque se você foi fiel em 500, vai ser em 1000. Se for em 1000, eu vou te dar mais 2. Se for 2, eu vou dar 3. Deus não tem limite para nos abençoar. O que eu não entendo é gente na igreja que entra ano e sai ano, está no mesmo lugar, irmãos. Você não prospera porque você é infiel. Eu não consigo entender, você está na igreja e não consegue dar uma semente para Deus. Como que você quer prosperar? Se você não consegue usar suas mãos para devolver 10% para Deus. Você se prende a tão pouco.
e nunca vai ver um sobrenatural de Deus. Vai ficar como esse, escondendo. Não, vou guardar aqui, eu vou guardar. Você nunca vai receber mais de Deus enquanto você não for fiel no pouco que Ele está te dando. 7, a gente encerra, pode ficar de pé. A porta do coração. Se tudo deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se tem uma das portas que Satanás mais usa na nossa vida, é a porta do nosso coração. É gente que entra ano e sai ano, está com ressentimento do outro, está com ódio do outro, está com raiva do outro. Uma das portas, gente, eu trabalho com libertação há muitos anos. A maioria das pessoas que eu peguei com problema de libertação, 70% estava com problema de ódio, falta de perdão. Se tem uma das coisas que nós temos que aprender, é não ferir o segundo maior mandamento. Primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. Pastor, mas você não sabe o que Ele fez comigo. Você não sabe o que as pessoas já fez comigo também. E tem um detalhe, né? A Bíblia fala que se você não perdoa, você também não recebe o perdão de Deus. A quantidade que você perdoa é a quantidade que você vai ser perdoado por Deus. A quantidade que você tem um coração liberado para amar as pessoas é a quantidade que o céu também vai liberar amor sobre a sua casa e sobre a sua vida. De repente você está aqui no culto, daqui a pouco nós vamos cear. Eu fui na igreja e eu comecei a falar um pouco sobre isso. Eu falei, como é que a gente tem coragem de cear? A Bíblia fala, examine-se o homem a si mesmo. E depois senta na mesa e vamos cear. O que Ele está mandando de você fazer? Examina como é que está o seu coração com as pessoas. Às vezes você está aqui hoje, precisa terminar esse culto e você ligar para alguém e falar assim, me perdoa. Irmão, eu te libero esse perdão. Você está me devendo aí, mas acabou essa dívida. Eu te abençoo. E às vezes a gente está na igreja, olhando para o céu, Deus me abençoa, Deus perdoa meus pecados. Eu falo assim, eu não vou te perdoar, porque você não consegue perdoar o irmão que te fez mal. Se tem uma dádiva na igreja, de estar no reino de Deus, a maior dádiva que um cristão pode ter é o poder de amar e de perdoar. Você lembra Jesus? A primeira coisa que Ele fala quando Ele está indo ser crucificado, perdoa eles não sabem o que está fazendo. E assim são as pessoas, às vezes elas fazem as coisas e você tendo esse Cristo poderoso, se tem uma coisa que vai provar a presença de Deus na sua vida, sabe o que é? É o seu poder de perdoar. Se tem uma das coisas que as pessoas vão ver uma leitura divina de Deus dentro de você, é o seu nível de perdão com as pessoas que te machucam. Se tem uma das coisas que você vai constranger todo mundo, sabe o que é? É quando alguém te fazer o mal e você libera o bem para o outro. As pessoas vão olhar para você e falar assim, cara, é um verdadeiro cristão. Olha para você ver o que o cara fez com ele e ele está lá servindo ela. Olha lá para você ver, o cara xingou e ele está lá abençoando ela. Esse é um dos maiores facilidades da gente mostrar para o céu quem verdadeiramente nós somos. É 70 vezes 7, irmão, por dia. É difícil? É, tem dia que dá vontade de matar? Dá. Mas o que vai revelar dentro de você é muito maior do que as suas emoções, do que as suas atitudes. Pastor, essa palavra hoje é para mim. Eu preciso de melhorar em algumas dessas portas. Quero orar por você. Sai do seu lugar, vem aqui para frente. Nós vamos orar te abençoando. Pastor, eu quero. Pastor, essa porta aí está ruim. Eu estou precisando. Eu preciso de mudar. Eu quero viver algo extraordinário esse ano de 2025. Mas eu tenho negligenciado em algumas portas. Isso. A gente não está chamando os... Eu também toda hora tenho que estar aqui, porque às vezes Deus fala, fica, olha para frente. Às vezes a gente vem para isso. Porque só existe uma forma de Deus entrar. Eis que estou à porta e bato. É quando a gente reconhece. Jesus só entrou na minha casa no dia que minha mãe reconheceu que nós estávamos perdendo para os demônios. No dia que ela falou assim, rapaz, esse negócio de vicente de macumba não está dando certo. E a gente abriu a porta para Cristo. E Cristo entrou na nossa casa. E o próprio Deus mudou a realidade da nossa vida. O que é deixar Cristo entrar? É quando a gente reconhece que em algumas áreas nós estamos sendo negligentes. Deus, entra aqui e me ajuda nessa parte. E Ele está dizendo para a igreja de Laodiceia isso. As 7 igrejas do Apocalipse. Eu sei o que vocês estão fazendo.
Eu sei que vocês estão pecando, eu sei que vocês estão com ódio, eu sei que vocês estão fazendo um monte de atrocidades, mas eu estou à porta, e se você deixar eu entrar, eu posso ajudar. Todas as vezes que você estiver passando um momento de dificuldade, convida Deus para entrar nessa dificuldade. Você está sofrendo, fala: Deus, entra aqui nesse sofrimento junto comigo e me ajuda a sair. Deus, eu não consigo parar de falar mal do outro. Deus, entra aqui nos meus lábios e faz essa boca ser uma boca profética. Deus, os meus olhos às vezes estão desejando o que não mereço. Eu não posso desejar, isso está errado. Ele vai cegar os seus olhos, você não vai conseguir enxergar isso mais. Mas enquanto você achar que andar sozinho não vai dar certo, se você não chamar ele para dentro do barco, coloca a mão no coração, quero orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar por essa manhã, porque só o Senhor pode movimentar as pessoas a vir à frente. Não sou eu, o poder está no teu nome, o poder é do Senhor, a glória é sua. E como é bom ver pessoas que nessa manhã está te pedindo para entrar em áreas que só o Senhor pode entrar, que só o Senhor pode ajudá-las, que só o Senhor pode fazer. Eu não sei o que cada um vem fazer aqui na frente, nem preciso de saber. O que eu precisava de saber é que eles vieram aqui à frente, e o Senhor vai mudar hoje. Deus vai quebrar de dentro para fora, mas vai trazer um novo tempo. Deus vai restaurar a senhora de dentro para fora. Preciso de uma mulher aqui para me ajudar. Deus vai sarar a senhora. Em nome de Jesus. É manhã de cura, manhã de milagres na sua vida. Ele vai estabelecer um novo reino aqui dentro. Eis que estou à porta e bato. Só abriu hoje. E quando a porta abre, meu irmão, não tem como ele não entrar. Ele vai fazer, Pai, na sua vida também, meu filho. Um novo tempo vai ser estabelecido na sua casa. Oh Deus, obrigado. Obrigado. Obrigado por essa manhã de cura da mente. Que nós possamos sair daqui melhores do que entramos. Que nós possamos voltar para as nossas casas com a mente diferente, com a mente querendo fazer o que é certo, com a mente querendo fazer o que realmente o Senhor agrada. Então, em nome de Jesus, nos lava, entra em cada cômodo da nossa casa. Começa a convidar agora, nessa manhã. Fala: Deus, entra no meu quarto, entra na minha sala, entra na minha cozinha, entra no meu banheiro, entra na minha despensa, entra na minha saúde, entra nas minhas emoções, entra em qualquer lugar. Entra lá agora, eu estou orando aqui, já olhando a minha casa. Entra lá no meu quarto com a minha esposa, entra lá no quarto do Samuel, entra lá na sala, lá em cima, entra em todas as áreas da minha casa. Eu te dou permissão para consertar o que precisa de ser consertado, para reparar o que precisa de ser reparado. Em nome de Jesus, entra. Quem abre a porta hoje, quem abre a porta é só você falar: entra. Se você não abrir, ele não entra. Quem entra sem autorização é só o diabo, para destruir, para acabar, para massificar a sua casa. Mas Deus precisa da permissão. E se você dá permissão, Ele vai entrar na sua casa, Ele vai cear com você, Ele vai jantar com você, e Ele vai estabelecer um novo reino na sua vida, na sua casa. No nome de Jesus, você diz? Tudo que eu preguei hoje está nesses 2 livros aqui, ó. 10 hábitos que esgotam suas energias. Nossa, esse livro vai te ajudar tanto. E as bênçãos de Esaú. Todo mundo acha que Esaú foi amaldiçoado pelo pai, né? Quando o pai dá a bênção para Jacó e não dá para ele. Mas esse livro aqui vai te mostrar que Deus também, o pai dele também abençoou Esaú, ensinando ele a reconhecer o que perdeu. Que linda essa história. Eu queria muito que você pudesse ler também. Deus abençoe vocês, pastor Túlio. Santa Ceia, para mim, é a festa máxima da igreja. É quando nós participamos do símbolo do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus. Vamos orar juntos? Senhor amado que está, Senhor, esse pão que simboliza o teu corpo, que foi moído, transpassado na cruz do Calvário. Te peço, Senhor, que tu possa purificar, santificar esse pão, Senhor, e que ao participar dele possamos continuar seguindo, fazendo parte do teu corpo, Senhor, até aquele grande dia que estaremos para sempre contigo. Fica conosco e abençoa-nos, meu Pai,
em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aqueles que não se batizaram ainda, em junho nós vamos ter batismo, vai ser no Rio. E aí, até aproveitar o climazinho um pouquinho melhor, junho vai ter batismo. Então, se você quiser se batizar, fale comigo para que possamos ter uma aulinha de batismo e vai ser bênção na tua vida, nas nossas vidas. Amém? Jesus disse: tomai e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou cálice e disse: esse cálice é o símbolo da nova aliança em meu sangue. Senhor Jesus, aqui está, Senhor, o seu fruto da vide, que simboliza o teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário para pagar pelos nossos pecados. Te peço que tu possa abençoar, purificar e santificar, e que ao participar dele possamos continuar, Senhor, fazendo parte do teu corpo até aquele grande dia que estaremos para sempre contigo, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Vamos colocar de pé, por favor. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo disse: este é meu sangue derramado por vós. E como nós chamamos de a comunhão entre os irmãos, vamos comungar, né? Ter em comum o mesmo sangue, o mesmo pão. E como forma de comunhão que temos entre nós, eu peço que você troque o cálice com seu irmão, falando: essa é a comunhão que eu tenho contigo até que ele venha. Aleluia. Essa é a comunhão que eu tenho contigo até que ele venha. Glória a Deus. Comunhão que tenho contigo, meu brother, até que ele venha. Comunhão que eu tenho contigo até que ele venha. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a comunhão que eu tenho contigo até que ele venha. Amém? Glória a Deus. Vamos juntos participar do símbolo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Senhor amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e a honra de participar do símbolo do teu corpo e do teu sangue. Te peço que tu possa estar conosco, Senhor, a cada dia. Fica conosco, dá a cada um de nós, Senhor, uma semana maravilhosa. A cada um que está aqui, a cada membro da Igreja Emanuel, que vieram hoje, que não vieram, te peço a tua bênção, a tua graça, a tua comunhão, Senhor, que tu possa estar conosco, Senhor, nos protegendo, nos guardando de todo mal, Senhor. Aqui eu te peço em nome de Jesus. Amém. Vamos falar a bênção da família? Pastor aqui, que há poder nas nossas palavras, na sua boca, traz bênção e maldição. Vamos falar juntos? Homens, comigo, abençoa sua esposa. Se você estiver junto com sua esposa aí, dá a mão para ela aí, olha para ela, fala com ela. Fala aí, 1, 2, 3 e... que Deus abençoe minha esposa, que Deus abençoe nossos filhos, que Deus abençoe nossas finanças e que com amor e sabedoria eu possa levar minha família mais perto de Deus. Amém. Mulheres, que Deus abençoe o meu esposo, que Deus abençoe a nossa casa e tudo que temos. Que Deus abençoe a nossa saúde e que Deus me dê sabedoria para edificar o nosso lar. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje para todos sempre. Todos digam...